aqui neste espaço, eu vou passar para você uma palestra sobre novos combustíveis veiculares, tá? Um estudo e uma perspectiva de futuro sobre esse assunto. Antes da gente começar a palestra, gostaria de lembrar vocês que para fazer a avaliação das nossas palestras e questão de perguntas, vocês podem utilizar um aplicativo chamado Macadu, tá? Vocês podem baixar, fazer avaliações e também fazer palestra ao longo da mesma. E eu vou disponibilizar um tempo ao final para algumas dúvidas, dirimir algumas dúvidas que possam vir a surgir. Por favor. Então, vamos começar. Qual é a grande ideia de novos combustíveis? Então, a gente tem a questão saturada aí, que nós temos de combustíveis fósseis. Se vocês forem ver, nós temos um panfletinho junto com o material que a gente recebe aí do evento, referente ao pré-sal. O pessoal defendendo o pré-sal, precisa tudo mais. Então, além disso, esse nosso mercado global tem feito o quê? Procurando energias com fontes renováveis e menor emissão de poluentes. A questão da tecnologia verde, várias montadoras estão buscando essa questão aí. Seja por vários tipos, né, híbridos, elétricos, sistemas a hidrogênio. Por exemplo, tem os híbridos. Como assim híbridos? Eu vou ter um motor a combustão interna, tá? E juntamente um motor elétrico. Esse motor elétrico eu vou ter que ter um suprimento de energia. Essa energia eu vou ter um banco de baterias que pode ser recarregado na tomada, como também pode ser suprido pelo próprio motor a combustão interna. Diminuímos a emissão de poluentes? Sim, diminuímos. Nós continuamos criando, né? Ainda temos um motor a combustão interna. Por favor. Elétricos recarregáveis. Grande novidade. Vocês podem ver aqui, ó, são veículos comerciais, já estão em linha, são produzidos. A grande questão é trazê-los para o Brasil. Fluence ZE, tem alguma linha da Renault. Fluence, existe o Zoe, o Twizy, até um Kangoo elétrico tem, mas não vem para o Brasil. Existem alguns rodandos com algumas empresas em teste, tá? Mas não há venda comercial direta a consumidor. Nissan Leaf também, mesma coisa, certo? Novamente, eu preciso de um banco de baterias, tenho que ter onde armazenar e preciso recarregar na tomada. Qual é o grande senão da questão dos elétricos totalmente? Talvez vocês não sejam dessa época. Alguns devem lembrar ou ouvir falar da primeira crise do petróleo em 1970, tá? Década de 70. Não é que acabou o petróleo, sim que se proibiu a venda. Mas houve uma crise que buscou novas tecnologias, né? Criou-se o álcool no Brasil. O álcool não valia nada. Entrou o programa, hoje paga-se o álcool tão caro quanto a gasolina. Então, um valor muito próximo e não existe aquela proporção que vale a pena. Então, se a gente migrar para os elétricos, existe uma grande possibilidade de que o valor da energia elétrica também aumente, tanto quanto o álcool aumentou. Por favor. Isso não é uma coisa nova, tá? Questão de carros elétricos, tecnologias novas, limpas, não é de hoje, não é deste século, gente. Então, primeiro protótipo de carro a célula de combustível, ou seja, trabalhando com hidrogênio, tá? Hidrogênio gerando eletricidade e esta, por sua vez, movimentando o carro. Não é agora. 1966, General Motors já tinha um protótipo em funcionamento, tá? Então não é uma coisa assim, nossa senhora. Então a gente faz ciclos, nós voltamos novamente àquelas tecnologias, nós continuamos fazendo um ciclo fechado. Por favor. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão do hidrogênio, que é um pouco do foco do meu trabalho. Antes da gente chegar no hidrogênio, o hidrogênio pode trazer energias de várias formas. Uma delas, como eu já havia falado lá em 66, é a geração de energia elétrica através de células a combustível, certo? Então aqui tem alguns tipos de células a combustíveis comerciais. AFC, alcalina, PFC de membrana polimérica, que é a mais comum, PAFC, que significa ácido fosfórico, e carbonato fundido, né? E eu tenho óxido sólido. Eu vou me concentrar mais em PFC, por favor. Então aqui tem um quadro, talvez vocês não consigam enxergar bem. Mais uma, passe por favor. Então lá eu tenho a membrana, tá? Só que ainda, qual é a grande questão desse sistema? Dependemos de uma marca, né, que produz a membrana polimérica chamada Nafion. Tá? Existe alguém que detém este produto. Então não existe alguém que possa criar essa membrana sem pagar royalties para eles. Essa membrana não funciona. Já tentaram vários outros dispositivos para fazer a mesma questão da membrana, separar entre a questão dos eletrólitos ali, dos hidrogênio, oxigênio, e a questão da geração da energia.
precisa se pagar para a Nafion. Tá? E é mais utilizado em veículos automotores, catalisadores, espaçonaves, também utilizado como mobilidade, tá bom? Por favor. Então, como funciona a questão dessa PEM-FC aí? Então, baseado no princípio químico de pilha de eletrólise, a energia elétrica, através da reação química, vai produzir uma corrente direta. Como assim? Então, eu tenho entrando hidrogênio de um lado da célula, certo? Né? E eu tenho o oxigênio entrando do outro lado da célula. Juntando as duas através da membrana, eu consigo liberar uma energia. Eu faço criar energia. Este processo é o processo inverso ao da eletrólise. Tá? Que eu já explico mais à frente. Mais um, por favor. Questão da liberação dos elétrons, tá? Devido ao hidrogênio. Mais uma. Então está aqui a nossa célula aberta. Então eu tenho de um lado a entrada de hidrogênio puro. Tá? Tem que ser hidrogênio produzido de maneira pura. Eu vou entrar com hidrogênio. Vou entrar com oxigênio. Este oxigênio pode ser oriundo do ambiente, este mesmo que nós respiramos. Há a questão da membrana, como eu expliquei, a questão do eletrólito, né? Então, entre eles, há feita essa camada de transição, né? Uma camada catalisadora, camada difusora de gases, para fazer essa permeabilidade, e eu consigo liberar energia através da célula combustível. Então, eu injeto hidrogênio, utilizo o oxigênio do próprio ar e gero eletricidade através de uma célula combustível. Por favor. E aí, como eu utilizo isso? Eu posso colocar isso dentro do veículo. Só que eu preciso o quê? Além dessa célula combustível que eu tenho que colocar lá dentro. Tá? Então, aqui está a minha pilha de combustível ou célula combustível. Bem ao meio do veículo. Só que lá na frente ele vai tocar o quê? Um motor elétrico. Um ou mais de um motor elétrico. Posso ter um motor elétrico central. Posso ter um motor elétrico destinado a cada roda. Né? Isso faz com que eu produza motores, digamos, com menos torque, se eu vou dividir esse torque entre mais motores. Ou gera um motor elétrico maior e centralizado. Depois eu tenho que ter uma unidade de controle para fazer a interface do veículo com o ser humano. Então eu preciso ter a questão do comando. Ainda preciso ter a questão de pôr o veículo em movimento, acelerá-lo e freá-lo ainda assim. Tá? Então, para alimentar esta célula, eu vou entrar como? Com hidrogênio. Tá? Vai entrar o oxigênio, como expliquei na célula. A célula ainda é a mesma. A questão é que eu vou ter ou uma célula maior ou mais células compactadas formando uma pilha. Tá? Então essa é a diferença. Uma célula é um único invólucro que gera eletricidade. Se eu fizer uma pilha, eu agrupo mais de uma célula para gerar uma pilha e ter um somatório de energia. Certo? Hidrogênio. A grande questão de eu fazer esse sistema, eu precisar armazenar o hidrogênio. Tá? Esse é o grande problema hoje, é armazenamento de hidrogênio. Então entra hidrogênio, entra oxigênio, produz eletricidade e, como exaustão, ou seja, como eu vou jogar o meio ambiente, água. A reação química, né, que faz entre eu usar hidrogênio de um lado, usar oxigênio do outro, passar pela membrana, o que vai me sobrar para jogar no meio ambiente é água. Tá? Então, energia totalmente limpa. Tá? Não há nenhum outro gás nocivo que vai ser liberado no ambiente. Por favor. Aí, primeiramente, antes de eu armazenar o hidrogênio, eu preciso produzi-lo. Como eu vou produzir o hidrogênio? Tá? Então, eu posso fazer através da eletrólise, que é um processo inverso da célula combustível. Então, na célula combustível, o que eu faço? Eu forneço hidrogênio, forneço o oxigênio e ele gera eletricidade. Isso seria uma reação natural que ocorra. Para eu gerar eletrólise, eu vou ter que fazer, seria uma reação não espontânea. Então, o que eu preciso fazer? Fornecer energia para a célula para que faça o processo inverso. Agora ele vai liberar o hidrogênio e o oxigênio. Certo? Reação de ácido com os metais. Tá? Entra a questão de alumínio. Decomposição da amônia. Decomposição do álcool. Reação de hidrocarbonetos com vapor de água. Reforma catalítica e biodigestores. Então, são várias maneiras de se produzir o hidrogênio. Não adianta simplesmente a gente pensar que a gente vai ter um posto, assim como hoje nós temos os combustíveis líquidos, né? Nós temos gasolina, nós temos álcool
e também temos combustível gasoso GNV abastecendo a bomba. Hoje nós não temos um posto de combustível que vai abastecer o seu carro com hidrogênio. Tá? Então a gente tem que pensar na maneira de produzir esse hidrogênio. Por favor. Produzindo hidrogênio, eu preciso, como eu falei, armazenar ele. De que maneira? Reservatórios de hidrogênio comprimido, tá? São extremamente caros, porque ele tem que ser um material muito especial, porque o hidrogênio ele penetra no aço, fragilizando ele. Tá? Então não é qualquer reservatório que eu vou colocar hidrogênio. Reservatórios de hidrogênio líquido, só que depois eu preciso gaseificá-lo para poder usar no carro. Ele não será utilizado de maneira líquida. São reservatórios maiores a serem descentralizados. Eu preciso colocar eles em hidreto metálicos, para que ele não ataque o reservatório. Ele precisa estar contido dentro de um metal, para que eu possa utilizar ele depois, sem que ele penetre e fragilize o seu reservatório. Também eu posso fazer em hidretos alcalinos. Tá? A grande questão é a rapidez com que eu consigo armazenar ele e extrair deste mesmo modo para utilizar ele no veículo. Certo? Por favor. Alguns protótipos de veículos. Então, a Honda tem um protótipo, a Ford tem outro protótipo, a hidrogênio e questão de célula combustível. Tá? Como eu já expliquei, existem outros já rodando aí no mercado. O que mais eu tenho aqui? Protótipo da Honda. Então, como funciona a situação? Peguei um sistema da Toyota aqui e expandi um pouquinho. Tá? Sistema FCV. Tá? Lá nós temos no meio uma célula combustível, motor elétrico à frente. Tá? Fuel Cell Vehicle, FCV, nada mais que Fuel Cell Vehicle, ou veículo de célula combustível, tradução literal. Então nós temos em amarelo o tanque de hidrogênio, certo? Mais à frente eu tenho a célula de hidrogênio, vou ter um exaustão que vai me liberar o quê? A água, e eu vou ter um motor elétrico ali a funcionar. Essa é a grande questão. Então está aqui o nosso tanque de hidrogênio, possibilidades, assim, permeia-se a possibilidade de ter a questão como eu expliquei, um posto com abastecimento de hidrogênio. O que seria o ideal para ter esse posto de abastecimento de hidrogênio? Em vez de ele ter uma cadeia, né, de alimentação, hoje como nós vamos transportar gasolina, nós gastamos diesel. Nós temos um caminhão que transporta o combustível. Então, a grande ideia do combustível seria produzir o combustível no próprio lugar. Por exemplo, ter uma estação que utilizasse a própria energia solar para gerar o hidrogênio através da eletrólise. Então, tu tem água no local, teria painéis solares a coletar essa energia e, em vez de armazenar essa energia, tu armazena ela em combustível gasoso. Então, faria eletrólise local e armazenaria localmente. Tá? Sem ter que gastar uma corrente de suprimentos. Por favor. Aqui eu tenho outro tipo de célula combustível, conhecido como célula metanol direto. Tá? Ou etanol. A célula combustível de etanol direto, essa DFC, Direct Ethanol Fuel Cell, tá? Célula a etanol direto, é um sistema eletroquímico que vai converter de energia química em energia elétrica. Então a gente não precisa necessariamente utilizar somente o hidrogênio para gerar energia elétrica. Podemos tirar também do álcool. Posso botar álcool que existe no posto, né, no posto de combustíveis, no carro, pegar este álcool, usar para fazer uma reforma, né, reformá-lo e gerar a eletricidade direto na célula combustível que trabalha com esse material. Então essas DFCs, a etanol direto, operam desde temperatura ambiente, 25 graus, até uma temperatura de 100 graus, uma temperatura baixa, relativamente baixa. Vão oxidar o combustível líquido, não tóxico e de fácil armazenamento. Tão fácil que a gente vê no mercado atualmente. Então, por esses motivos, são indicados para aplicações em sistemas portáteis, estacionários e também automotivos. Seria uma ótima ideia, em vez de estar inventando coisas novas, que a ideia, acho que, se a gente começar a reinventar a roda, vai ficar complicado. A gente pode muito bem usar as tecnologias já existentes para subir degrau a degrau. Tá? Por favor. Então, está aqui a explicação da célula a etanol direto. Então, eu tenho ali, ó, entrando o etanol, tá? Vai sair um dióxido de carbono, vai entrar ar de um lado, que eu vou pegar a questão do oxigênio do ar, certo? E vai sair água. O que eu tenho? Qual é o grande problema aqui? Eu ainda tenho dióxido de carbono para gerar eletricidade. Tá?
mas eu ainda tenho a mesma questão. Eu vou ter um ânodo, um cátodo, entro o etanol, faço a reforma, ele vai me liberar um dióxido de carbono, poluente sim, muito menos que o motor a combustão, mas libera ainda. Um grande exemplo, onde é utilizado uma célula de combustível a etanol direto, é o tão famigerado bafômetro, ou também conhecido como etilômetro. Esse etilômetro nada mais é do que uma célula combustível a etanol direto, uma DFC integrada ali dentro. Ou seja, quanto mais partes por milhão de álcool for expelido, né, através do ar do pulmão do motorista, maior será a eletricidade que vai ser gerado. Vocês conseguem entender essa questão? Então, se eu vou entrar com combustível, seja ele álcool expelido por partes por milhão no ar expelido do pulmão, quanto mais eu expelir, mais ele vai gerar eletricidade e mais ele vai me acusar a quantidade ali. Então é direto. Expeliu álcool do pulmão, gerou eletricidade e o aparelhinho acusou quantos decigramas de álcool foram consumidos. Tá, isso é feito uma calibração, mas o funcionamento é uma célula combustível a etanol direto. Aí voltamos novamente à questão do hidrogênio. Então, hidrogênio sim, mas a combustão. Então, em vez de estar aqui gerando novas tecnologias, a grande questão é, por que não utilizar o hidrogênio nos motores que nós já temos? São motores de combustão interna. Então, já existe. Veículo comercial. Hoje, se vocês entrarem no site da BMW, vocês vão encontrar, não aqui, tá? Site do BMW, na Alemanha, vocês encontram este veículo em plena produção. Claro que vocês vão entrar numa fila de espera, não é chegar numa concessionária, eu quero 2. Não, vocês vão fazer uma encomenda e ele virá. BMW hidrogênio série 7, motor a combustão interna de hidrogênio. Então tu deve abastecer a hidrogênio. E a grande questão é, novamente, quem vai fornecer hidrogênio para ele? Tá? Aí tem que ter, como a BMW fornece o veículo, ela tem alguns postos credenciados muito próximos, né, para fornecer para esses veículos aí. Não é uma coisa muito aberta. Por favor. Então, aonde entra o meu trabalho? Então, eu sou mestrando na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu sou engenheiro mecânico formado por ela. Sou mestrando aqui na Federal do Rio Grande do Sul. E a minha dissertação trabalha em função dessa questão de lançar o hidrogênio diretamente no motor e usá-lo como combustível mesmo, como combustão dentro deste motor. Então, qual é a grande ideia? Como eu já falei, um dos grandes problemas que eu vinha falando até agora é a questão do armazenamento. Então a gente elimina essa situação de que maneira? Nós temos um sistema que vai fazer eletrólise, conhecido como eletrolisador, certo? Que vai fazer o quê? Nós vamos abastecer ele com água, simplesmente água, e vou fornecer a ele eletricidade, ele vai me fornecer o combustível hidrogênio, que será, na realidade, não mais hidrogênio, mas uma mistura dos gases da água. Então eu vou ter 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Certo? Estou usando um combustível misto, eu não separo mais. E injeto dentro do motor. Ele me libera hidrogênio e oxigênio, eu injeto dentro do motor. Simplesmente fornecer energia, seja da bateria, seja do alternador, dentro da célula. Essa célula separa, quebra as moléculas, e eu já explico como é feita essa reação. Eu tenho um sistema ali em cima que é chamado de borbulhador, ou também seria um sistema anti-chama, para que ele não encontre a minha célula. Se por uma eventualidade ocorra a questão que a gente chama de backfire, o pessoal que trabalha com GNV sabe o que eu falo, que ele pode vir a ter uma condição ideal à propagação da chama, se ele ficar embolsado ali, ele pode querer voltar para dentro. Então a gente tem uma válvula que não permite isso, e ainda tem essa questão do borbulhador, que se ele vier, vai vir e morrer dentro da água. Tá? Ele não tem um invólucro com gás, ele sai direto de dentro da água. A chama vai morrer ali. Injeta direto no combustível e assim o queima, por favor. Então, vou explicar um pouquinho mais sobre esse gás aí, sobre esse gás HHO. Todo mundo conhece o hidrogênio, todo mundo conhece o oxigênio, como maneiras puras, né? Como gases simplesmente. Então, essa questão do HHO é um chamado gás de Brown, tá? É um gás hidroxi ou gás HHO, formado por 2 de hidrogênio, né, e as 2 e uma de oxigênio, que é o gás oxigênio. Separado por moléculas distintas, em seu estado monoatômico, um unoátomo por molécula, tá, por isso HHO, gerado pelo processo de eletrólise da água, normalmente com eletrólises como
o cloreto, o NaOH e o KOH. Tá? Ou aditivos como NaCl, o próprio sal de cozinha. Para que isso daí? Para se criar um eletrólito, ou seja, preciso fornecer um meio condutor de corrente. Tá? Então, por isso eu coloco esses sais aí. A potassa cáustica, né? Ou a soda cáustica. Certo? Aí. Então, o HHO não é uma coisa nova também. Quem descobriu o HHO, também conhecido como gás de Brown, foi o Sr. Hugh Brown. Isso na década de 60. Descobriu o gás e atribuiu as propriedades incomuns para que o chamou de cristal fluido. Esse foi o nome que ele deu quando descobriu essa questão da quebra das moléculas da água para a geração do gás. Depois, em 1960, o Dr. William Rhodes recebeu as patentes dos Estados Unidos para os métodos de produção desse gás original. Então, alguém descobriu e outro foi lá e patenteou. Certo? Depois eu tenho lá o Dr. Ruggiero Santilli, que escreveu um artigo científico denominado A New Gaseous and Combustible from Water, um novo gasoso e combustível formado por água, certo? Para ajudar a explicar as características ímpares desse gás de Brown. Então é uma coisa que já faz alguns anos que já foi descoberta e existe, e funciona. Algumas propriedades físicas para a gente entender. Então, segundo Chris Ekman, este gás pode apresentar uma chama fria em torno de 55 graus, tá? A gente conhece com chama e solda, isso é muito frio, podendo chegar até ou superior a 2.800 graus Celsius. Vai queimar no vácuo. Como assim vai queimar no vácuo? Ele é um gás composto por hidrogênio e oxigênio. Então eu tenho o combustível e o comburente junto. Tá? O grande problema de não queimar no vácuo é a ausência de oxigênio. Isso já faz parte do gás. Tem uma densidade de elétrons ligeiramente maior do que o da água. Isso é bom. Tem uma energia calculada de cerca de 15 kJ em 1 litro de gás. Tá? Então, é muita energia. Certo? Necessita de pouca energia para acender a chama e pode incendiar sem uma centelha. Ele é muito favorável. E tem uma energia muito grande que pode ser utilizado em veículos comuns. Por favor? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor da eletrólise. Esse processo é desenvolvido no sistema eletroquímico, tá? Onde as reações são desencadeadas a partir do que? Da aplicação de uma força eletromotriz, ou seja, uma energia elétrica, para inverter aquela reação química que é uma espontânea, que seria de eu gerar eletricidade através dos dois combustíveis. Então agora eu preciso reverter, logo eu tenho que fornecer energia, eu tenho que pagar por isso, tá? Por uma fonte externa de energia. O fornecimento de tensão de corrente é feito através de eletrodos, entre os quais exige um meio condutor iônico, que pode ser líquido ou sólido. E entra novamente a questão dos sais para fazer o eletrólito. Então, na eletrólise, no cátodo, né, eu tenho lá, eu tenho duas de água, líquido, vai me liberar, eu forneço energia, e eu vou separar ele em hidrogênio mais OH, que vai ficar na solução. No ânodo, eu vou fazer o que? Eu vou ter o OH, certo? E os dois elétrons, me gerando meia molécula de oxigênio, mais a água. Na reação global entre ânodo e cátodo, o que eu tenho ali? Água que gera hidrogênio e oxigênio. Desde que eu forneça eletricidade, ou seja, energia elétrica. Tá? Já vamos falar em parâmetros, em quantidade, em valores aí. Por favor. Então está aqui um esquema para a gente entender melhor. Então, fornecendo energia a esse sistema, eu tenho ali o eletrólito, né, uma solução eletroquímica, seja com KOH, NaOH, ou simplesmente o sal de cozinha, que permita a passagem de corrente. Então no ânodo eu vou gerar hidrogênio e no cátodo eu vou gerar oxigênio. Seria possível fazer uma célula onde se separasse os dois gases, querendo, desde que eu faça um invólucro onde eu capto o gás do ânodo e o capto do gás do cátodo. Então eu posso simplesmente tirar oxigênio ou simplesmente hidrogênio do outro lado. Tá? Meio condutor. Então vamos entender. O principal eletrólito empregado é o KOH, potassa cáustica ou hidróxido de potássio, devido ao pequeno efeito corrosivo nos eletrodos, certo? Se comparado a outros eletrólitos menos utilizados como hidróxido de sódio ou soda cáustica, por exemplo. Então, são esses dois mais comuns. Eu, no meu trabalho, utilizo o KOH, a potassa cáustica, certo? Em concentração de 1%.
Então está aqui o eletrolisador utilizado no laboratório. Do tipo seco, o que eu tenho? 2 placas de poliamida. Vocês conseguem ver aí as poliamidas laterais? 2 placas de poliamida. E entre elas eu vou ter aqui alguns anéis O, ou conhecido como anéis O-ring, ou O-ring, né, certo? Para fazer vedações entre as placas de aço inox 316L. Baixo carbono, low carbono, certo? Então eu tenho 7 placas que vão, em teoria, ser sem aplicação de corrente, são neutras. A partir do momento que eu forneço positivo na mais extrema, ou direita ou esquerda, e a negativo na outra, eu faço pares. Positivo e negativo, positivo e negativo. Se eu fornecer 12 volts, eu vou ter pares de 2 volts entre cada célula ali. Entre cada uma eu vou ter um ânodo e um cátodo, um ânodo e um cátodo. E não mais uma só. Tá? Então são 7 placas internas condutoras de aço 316 de baixo carbono, com um diâmetro de 22 milímetros e espessura de 2 milímetros. Certo? Por favor? Aqui estão os parâmetros de operação que eu havia prometido. Então esse sistema em funcionamento, há uma concentração de KOH de 1% de volume, ou seja, 25 gramas por litro. Certo? Eu produzo em torno de 1.052 ml por minuto, ou seja, 1 litro de gás por minuto. Certo? Produtividade eu gasto em cada 5,14 ml em watts por minuto. A corrente de operação são 15 amperes. Essa célula opera a força bruta. Existem células comerciais que operam com o sistema PWM, tá? Ou seja, sinal modulado. Né? E não está diretamente ligado ao alternador. Ele vai pulsando o sinal. Há uma questão de economia. A ideia dessa aqui é validar o sistema. Então eu utilizo hoje força bruta mesmo. 15 amperes diretamente ligado na célula. Tensão média 13,54, né, volts, ou seja, é aquela liberada pelo alternador do veículo. Então, se eu ligar na bateria, a bateria fornece 12 volts, certo? A partir do momento que o veículo está ligado, há geração de energia através do elemento alternador, que fornece e supre todos os demais consumidores do veículo. E ele fornece uma energia acima de 12, em torno de 13,54, 14, 14,2. Tá? Nesse experimento foi utilizado 13,54. Potência elétrica exigida são 204,5 watts para essa geração aí. Temperatura de operação 48 graus e a temperatura ambiente a 25 graus. Então, relativamente frio. Tá? Por favor. Aqui tem alguns resultados obtidos já com o sistema. Então, esta célula, né, ou uma célula comercial, foi instalado num veículo, Ford Corcel 2, ano 1982, sistema este a carburador ainda, certo? Que apresentou uma redução de 20% no consumo urbano e aprovação pelo órgão competente em emissões. Então, como assim? Reduziu 20%? Foi feito um teste de bomba em bomba. Foi abastecido o veículo, rodado um trajeto, sem a utilização do gás, abastecido novamente o mesmo veículo, utilizando o gás, feito o mesmo trajeto, o mesmo horário, temperaturas aproximadas, seria mentira eu dizer aqui que foram feitas as mesmas temperaturas, mas foram muito próximas, e conseguindo as mesmas condições. Obteve-se uma redução de 20% no consumo, sem fazer qualquer alteração no sistema de carburação. Simplesmente injetando o gás dentro do veículo. É um botão, liga, desliga. Não foi aberto o carburador e trocado nenhuma parte dele. Simplesmente ligou-se o gás e foi feito o teste, certo? E aí, sem o gás, passamos num órgão estipulado ao Inmetro, que fazia verificação de análise de gases de emissões. Se entrasse hoje a questão da emissão de poluentes, este carro estaria automaticamente reprovado. Sem o gás. Por favor. A partir do momento, o veículo deu uma volta, ligou o gás, né, para que o gás enchesse o sistema e fosse queimado. Foi feito o mesmo teste, como eu falei, sem fazer nenhuma modificação no sistema de carburação, e o veículo passou a ser aprovado, simplesmente com a utilização do gás. Tá? Então a gente já conseguiu a redução de poluentes. Se a gente não consegue fazer a prova real aqui da questão do consumo, que cada um vai ter uma maneira de dirigir, existe a questão de dados de aprovação de emissão de poluentes, que já é um grande feito. Por favor. Então, outros trabalhos na área. Em 2012, o Vander Fábio Silveira gerou um trabalho, avaliação da injeção de gás HHO em um gerador a gasolina para fins de energização rural.
Então, isso simplesmente pincei a frase de conclusão dele. O sistema eletrolisador montado atendeu às expectativas de produção de gás para os testes efetuados, ou seja, funcionou. Mais um, por favor. Fábio Leandro Volmo, em 2013, estudo da utilização do gás hidrogênio em veículos automotores. Ao realizar experimentos práticos, ficou evidenciada a produção de hidrogênio por eletrólise da água e o seu consumo imediato como parte do combustível do veículo de teste. Mediante os resultados obtidos, pôde-se verificar uma melhoria quanto aos aspectos de emissão de poluentes, consumo de combustível, torque e potência. O trabalho antigo não houve nenhuma validação à questão de torque e potência, porque era um gerador, ele não colocou em dinamômetro, que é o que afere essa questão, torque e potência. Este veículo foi um veículo, um Chevrolet Corsa, ano 2000, onde ele pegou um eletrolisador comercial, instalou no carro, juntamente com um sistema que nós chamamos de EFI, que nada mais é que um chip que tem que fazer um sistema de emulação. Se eu lanço esse gás num veículo a carburação, o que acontece? Não há nenhum parâmetro a fazer, eu simplesmente lanço o gás e o veículo queima. Quando eu coloco este mesmo gás num veículo com injeção eletrônica, existem sensores que identificam o que está entrando, né, a quantidade de ar, massa de ar que está entrando e a quantidade de oxigênio que sai pós-queima do combustível. Esse sensor, chamado de sensor de oxigênio, popularmente conhecido como sonda lambda. Se eu simplesmente lançar um gás que contém hidrogênio e oxigênio, obrigatoriamente eu terei mais oxigênio na saída, certo? Então esse sistema EFI simplesmente pega o sinal da sonda e reduz a quantidade que ele está lendo. Ele emula essa quantidade de oxigênio que está sendo lendo, informando ao módulo, para que ele não interprete que eu tenho mais oxigênio, considerando com assim uma mistura pobre de queima. Certo? Então eu tenho que, de alguma maneira, burlar a injeção. Perdão. O grande problema é que a injeção ela se autoadapta. Ela não é uma injeção como se tinha nos primórdios, que era uma injeção onde entrou um parâmetro, ela responde daquela maneira. A injeção hoje são injeções autoadaptativas. Então, conforme o andar do veículo, ele vai começar a adaptar e vai entender isso como parte do processo e retorna ao seu estado original. Então, inicialmente, ele consegue burlar e, após algum período de rodagem, ele se adapta a esse novo sistema e volta a ter o mesmo consumo. Por favor. Então, o que eu estou fazendo? Qual é o meu trabalho em execução agora? Eu quero validar pura e simplesmente o gás. Então, eu gero gás através daquele eletrolisador que eu apresentei a vocês e vou fazer um teste de potência, torque e emissões em dinamômetro de bancada, ou seja, eu vou gerar e vou verificar a leitura no motor. Aquele trabalho antigo verificou em dinamômetro de rolo, que chamamos, ou seja, a saída ou output na roda. Tá? Eu preciso validar o gás e não tanto a potência do veículo. Então eu vou gerar esse gás e vou jogar nesses dois motores que eu tenho no laboratório. O motor Volkswagen, popularmente conhecido como AP, 1.600 centímetros cúbicos, 1.6, 8 válvulas, motor a álcool, carburador. Então, inicialmente vai ser jogado o carburador para fazer a validação, depois vamos fazer um sistema de injeção programável para tentar fazer uma injeção trabalhe com este novo combustível que hoje seria o álcool mais o HHO e não trabalhe com álcool e alguma coisa interferindo. Então, a ideia de utilizar uma injeção programável é gerar um sistema de injeção que trabalhe com este novo combustível que é o álcool e o HHO. Tá? Este está instalado num dinamômetro hidráulico, freado hidraulicamente, e eu tenho um outro motor Fiat, que seria também 1.6, 16 válvulas, popularmente conhecido como Corsa Lunga, flex, biocombustível. Então, vamos utilizar os dois combustíveis, vamos fazer essa comparação, tanto o novo combustível de álcool com HHO, quanto gasolina com HHO, quanto com uma mistura, como existe hoje, nossa gasolina, por lei, são 27% de álcool. Sabemos que existem lugares que você compra que já é 60% de álcool, tá? Sem saber, está pagando e não sabe. E vamos fazer com a injeção original do veículo, sem emular. Vamos emular a injeção original e vamos também colocar uma injeção programável para trabalhar com a novo tipo de combustível que nós vamos gerar. Por favor. Então está aqui o sistema instalado, nós temos um dinamômetro, tá? Um analisador de gases. Ao fundo, se ficou um pouco ruim, mas ao fundo está lá o nosso motor instalado na bancada, a ser freado pelo dinamômetro, tá? Onde lá nós vamos fazer o levantamento de dados para poder validar o quanto esse gás vai
conseguir nos aumentar de torque, de potência e vai reduzir de emissões de poluentes. Tá? Eu preciso simplesmente o gás. Por favor. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. E se tiverem dúvidas, estou aberto a isso. Junto. Ele hoje não é um combustível único. Ele é um adicional. Você consegue voltar para mim, por favor? Consegue voltar para mim ali? Avança, por favor. Mais um pouco. Mais. Segue. Aí, mais uma. Mais. Sim. Aqui. A gente injeta o gás na entrada de ar do veículo, pós-filtro. Então, o sistema combustível líquido não é modificado. Não existe nada que modifique, o combustível continua sendo injetado. Quem é que reduz a quantidade de combustível? É simplesmente o módulo através das leituras que ele faz. Então, hoje, a quantidade de gás que se gera através desses electrolisadores que existem, né, o que acontece? Ele simplesmente é um adendo, é um adicional. Se existissem células maiores, com maior produção, aí a ideia é para o futuro gerar o carro só a esse sistema. Hoje, não. Nenhum dos que existem hoje de comercial, se você entrar na internet, isso vende normalmente. Tá? Você procurar gerador HHO, botar na internet, vocês encontram um sistema de R$800 até R$3.000, comerciais. Tá? Que eles lhe entregam, vem com um sistema de instalação, o quanto funciona, como funciona. É comercial a coisa. Tá? E é injetado diretamente. Então não existe nada além do gás. Não interferimos nada na gasolina. Só cria um Venturi ali, uma entrada a mais. Mais alguma? Desculpa, eu não consegui lhe ouvir. Você consegue repetir, por favor? Então, pois bem, é a grande questão. Sempre tem tem que ter o advogado do diabo na coisa. Como dizer que... vou fazer uma abrangência um pouco maior. É como o pessoal dizer que não vai usar o álcool porque planta cana e cana está deixando de plantar comida. É mais ou menos isso. Realmente, hoje, para fazer uma célula combustível, ela realmente são metais muito específicos e questão de pesado. Mas como eu expliquei ali, o que eu tenho para fazer aquela célula em si? Eu tenho poliamida, que pode ser muito bem reaproveitado, reciclado várias vezes. O que eu tenho de metal aço inox, que também posso derretê-lo inúmeras vezes. E eu tenho borracha. Eu acho que não tem um grande impacto nisso daí. Tanto é que a grande questão é a seguinte: tu não joga. O que seria o grande pior dele? Seria tu tentar jogar fora o eletrólito, quimicamente falando. Mas tu não joga fora. Então tu faz uma vez aquela mistura 1%, o que é utilizado daquela mistura? A água. Então, conforme tu consome a água, simplesmente abastece a água e o eletrólito se mantém lá dentro. É como eu falo de uma bateria do veículo. A bateria hoje é chumbo ácido, certo? Se tu tiver que abastecer essa veículo, se ela for uma bateria que te der manutenção, tu só vai botar água deionizada. O sistema ácido sulfúrico continua dentro dela, naquela proporção de 36%. É a mesma coisa. Eu só vou ter uma questão ambiental se eu tiver que jogar fora o meu eletrólito quando eu parar de utilizar a célula. E a ideia é que não se pare. Respondi? Mais alguma? Tem alguma no... Quantidade de água gerada pelo carro pode causar problemas? Eu acho que não. O mais que você vai estar jogando é água no ambiente, é como chover.
é simplesmente água. Não tem essa questão aí. Desde que tu admita simplesmente o gás. Pessoas que relatam a questão da oxidação que existem, é quando dá algum problema e ele aspira o líquido, o eletrólito. Aí tu jogou um sal dentro do aço, né? É a mesma coisa que eu pegar um pedaço de aço e jogar na praia, vai oxidar. Então o gás não oxida. Como acontece, por exemplo, se eu quiser utilizar o gás metano oriundo, por exemplo, vou dizer assim, biogás, né? O gás metano, se eu jogar dentro do motor, ele oxida diretamente o motor. Ele é um gás, dependendo da produção, ele vem carregado de enxofre. Então o pessoal tem que fazer um tipo de filtro. Já o HHO não. Não tem essa questão de oxidação interna do motor. Sim, é o que a gente chama de borbulhador, né? Porque ele, com o tempo ele tende a fazer uma espuma, é um sal, né? Igual a água do mar. Ele agita, forma um sal, certo? É a mesma coisa, eu estou fornecendo energia, ele vai ter uma agitação, ele forma um sal. Passando por esse borbulhador, ele faz uma espuma. Ao passar por esse borbulhador, ele elimina essa espuma e que não vá para dentro do motor. Essa espuma seria o admitir o líquido, né? Então tu filtra no borbulhador e evita que a água seja aspirada ao motor e aí não há questão de oxidação. Fechou, pessoal? Mais alguma? Se vocês quiserem, tem o meu e-mail ali, ou continuem mandando pelo Macadu e a gente responderá. Obrigado a todos pela presença.